A família é a base da sociedade. Antes da Constituição Federal de 1988, era considerada como legal apenas aquela família oriunda do casamento. Após a Constituição Federal de 1988, se passou a reconhecer a união estável e a família monoparental. Isso mexeu com os juristas, pois assim se possibilitou a todos os cidadãos brasileiros o exercício do direito de constituir família, seja ela de forma natural, artificial ou por adoção. Essa institucionalização da família monoparental veio fortalecer a tese de que o homossexual tem direito à adoção, pois a Carta Magna nem a discriminou, já que prega em um princípio fundamental a proibição a qualquer tipo de discriminação, nem a afastou. Então se concluiu que o homossexual tem direito. Uma das restrições que se faz por adoção de casais homossexuais é que eles influenciariam na formação da personalidade das crianças. A adoção por casal homossexual, este é o tema do programa Espaço Livre, que começa agora e recebe Enésio de Deus Silva Júnior, advogado, gestor governamental, especialista em políticas públicas e autor da obra A Possibilidade Jurídica de Adoção por Casais Homossexuais, a psicóloga e terapeuta de família Tatiana Guerra e a advogada e professora Simone Medeiros. Muito obrigada pela presença e participação de vocês. Prazer é nosso. E eu começo com essa pergunta assim para os três, né? O que diz a lei em relação à adoção por casal homossexual? A lei é omissa com relação a isso, até porque a legislação não poderia tocar em orientação sexual, porque seria uma forma de diferenciar os cidadãos e as cidadãs. Então a legislação não traz como requisito a orientação sexual. É por isso que desde 1988, a partir de 1990, com a promulgação do ECA, a adoção por homossexual solteiro já é uma realidade no Brasil, até porque não se deve perquerir, apesar de que isso fica claro no curso do processo, no estudo chamado multidisciplinar. Agora, a novidade é a possibilidade jurídica da adoção por casais homossexuais, que é uma realidade mais recente no Brasil, porque o que a lei diz é que duas pessoas podem adotar juntas se elas forem casadas ou conviverem em união estável. E é a partir disso que foi também ratificado pela Lei 12.010 de 2009, que a jurisprudência começou a ser construída lentamente na consideração de que, por analogia com a união estável, a união homoafetiva poderia também estar apta para a adoção. Então foi a partir disso que, a partir de 2005, no Brasil, os primeiros casos começaram a surgir. A contar o de Bagé, no Rio Grande do Sul, 2 mulheres, depois o de Catanduva, 2 homens, e assim em diversos estados há vários casos. Então o que a lei diz é isso, que 2 pessoas só podem adotar juntas se forem casadas ou conviverem em união estável. E é com a analogia com a união estável que essas decisões têm sido construídas e está formando uma base jurisprudencial no Brasil. Interessante. Doutora Simone, a lei não diz que sim, também diz que não, porque não se pode discriminar as pessoas, mas deixa uma lacuninha, né? Não é deixar essa possibilidade. Deixa. Na verdade, o problema passa justamente pela aceitação dessa questão da analógica, né? Ou seja, eu encarar a união homoafetiva como união estável, porque até então o Poder Judiciário vinha examinando a união homoafetiva apenas como uma sociedade de fato. Uma sociedade de fato é uma relação negocial. Né? Tanto que, na maior parte dos estados, quando vai se tratar de qualquer questão relativa a essa união homoafetiva, essa questão é tratada nas varas cíveis comuns. No Rio Grande do Sul é que existe uma determinação do Tribunal de Justiça onde essas questões já são tratadas pela vara de família. Então, há uma predisposição do Poder Judiciário gaúcho em encarar a união homoafetiva como união estável, o que facilita, certamente, o processo de adoção por pares homoafetivos. Tatiana, eu comecei o programa falando de um dos grandes empecilhos, seria uma das restrições, né, para esse tipo de adoção, seria a influência negativa na formação da personalidade da criança. O que você acha disso? A formação da personalidade da criança está completamente relacionada, né, a outras questões que não essa. Na verdade, se a moradia ou a convivência, né, com pais homossexuais determinassem a sexualidade da criança, seria muito tranquilo. Saberíamos quem seriam os héteros e os homossexuais. E não é isso que a gente vê. Na verdade, o que forma a personalidade da criança é todo o desenrolar dela e a relação, inclusive, com os pares, né? As figuras parentais, as figuras de referência, materno e paterno, que não necessariamente tem a ver com gênero,
De maneira nenhuma. Inclusive, os estudos que existem com relação a isso, que são muito recentes no Brasil, portanto, não há pesquisa conclusiva ainda no território nacional, mas pesquisadores como Samuels, Kevin e outros que são citados por Lydia Weber, que eu diria que é a maior autoridade no assunto da adoção relacionada à psicologia no Brasil, que ela é do Rio Grande do Sul, ela de Curitiba, aliás. Então, ela levanta esses estudos que existem desde a década de 60 e 70 na Califórnia, com as chamadas famílias alternativas, e essas crianças, hoje já adultas, não apresentaram nada de novo, de diferente com relação aos outros seres humanos. São pessoas tão normais quanto as outras, e a estatística presumida de que cerca de 10% da população seja homossexual se manteve, e a maior parte dessas pessoas é de orientação heterossexual, mesmo vindo de famílias homossexuais. É por isso que as grandes associações de psicologia, de psiquiatria dos Estados Unidos já se manifestaram favoravelmente com relação a essa adoção, dizendo que não é simplesmente o sexo biológico que determinaria uma modelagem da orientação sexual, mas a forma como existem as representações do que seja materno e paterno, o que é muito mais uma questão cultural do que uma questão de sexo biológico. Então, porque a adoção é você acolher. Exatamente. Você entende que você vai dar o quê? Adotar essa pessoa e acolher da maneira mais ampla, com amor, com carinho, com orientação não só sexual, mas para toda a vida. Tem um autor que diz uma coisa que é muito interessante. Ele fala que a adoção é uma coisa a priori, né? Para todos os casais que decidem ter filhos, os biológicos e os adotados. Que no momento que você decide ter uma criança, você escolhe aquela criança. E o papel materno e paterno, de mãe e de pai, não é um papel que já vem. É um papel que se constrói. Ninguém já nasce mãe. E uma coisa assim que você fala, hoje em dia a gente percebe quantas mães não estão fazendo o papel de pai, estão sendo mães e pais, quantos pais não são pães, né? Assim, né? E isso já é aceito. Isso é aceito tão naturalmente, quer dizer, o marido sai de casa, abandona a mulher com 50 filhos, isso é natural. Agora, um casal, você não pode querer se juntar e dar um amor, um carinho para uma criança que está precisando daquilo. Mesmo nas famílias ditas de formação clássica, digamos assim, nós vemos muitas vezes a inversão dos papéis. Os pais assumindo o papel da mãe, né? O pai mais presente em casa, levando o menino na escola, orientando os estudos, administrando a questão da economia doméstica, e a mulher na rua, trabalhando com uma atividade mais na rua, até questões profissionais que são diferenciadas entre um e outro, né? Então não se passa por aí. Mas a respeito dessa colocação que você fez, a respeito da influência, né, se haveria ou não influência da homossexualidade dos pais na criança, a gente teria então que tratar a homossexualidade como se fosse uma doença. E não podemos. E não podemos. Porque não é mais. Tanto não é que deixou de ser tratada como homossexualismo, porque o sufixo ismo é doença, para ser tratada como homossexualidade, porque o sufixo dade significa deixo de ser, modo de ser, né? Que transcende a influências externas de qualquer espécie. Até 2005, quando esse assunto ainda não estava no país, e minha obra doutrinariamente é considerada a primeira publicada com esse tema específico, porque Berenice já vinha falando sobre isso, e ela foi uma grande estimuladora do meu trabalho, porque ela disse que não havia livro publicado sobre o tema específico. Então, eu sabia que ia ser muito questionado, quanto a essa questão se a orientação sexual dos pais modelaria dos filhos. Por isso que eu abro um capítulo no livro chamado Da Viabilidade Psicológica da Educação pelo Casal Homossexual. O que te motivou a fazer esse livro? O que motivou foi o contato com Maria Berenice Dias na Universidade Estadual de Santa Cruz, onde eu me graduei em Direito, e em conversa com ela eu disse que tinha o desejo de publicar e de escrever algo sobre o tema. Ela me estimulou dizendo que não havia ainda uma obra específica tratando do assunto no Brasil. Havia apenas decisões dando adoções a homossexuais solteiros e não havia, naquele momento, ainda nenhum caso de adoção por casal homossexual. Então, a minha monografia final de curso, revisada e ampliada, depois